Muito bem, galera, estamos de volta. Vamos dar continuidade às gravações desta atualização do ano de 2015 do nosso curso de questões para concursos públicos com foco na banca CESP. Vamos para mais uma questão, então. Essa é a questão de número 8, conforme a gente vinha dando andamento. Na aula 1, a gente resolveu as questões de 1 a 7. E o item 8 diz o seguinte: na atividade de controle, lidar com o risco é tratar de algo intangível, porém passível de ser quantificado. Essa provinha do MPU, a FC do MPU, embora haja controvérsias com relação a esse item, se tratava ou não do gerenciamento de projetos à luz do Guia PMBOK, a gente consegue responder muito facilmente através da teoria do capítulo de gestão de riscos, lá do Guia PMBOK. É o capítulo 11, tá? O item fala o seguinte: lidar com risco é tratar de algo intangível. Lembra lá da definição de risco, né? Risco é um evento incerto que, se acontecer, terá um impacto positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Que objetivos são esses? De escopo, de tempo, de custo, de qualidade, etc. Lembra que na definição de risco aparece a expressão evento incerto. O que é evento incerto? É algo que pode ou não acontecer. A incerteza do risco está principalmente relacionada à probabilidade. A probabilidade do risco, ela nunca pode ser zero, porque se a probabilidade for igual a zero, significa que você tem certeza de que o risco não vai se confirmar. Ela não pode ser 100 também por cento, porque algo que tem 100% de probabilidade de acontecer é um evento certo, né, de que vai acontecer, ok? Então é muito óbvio, pela própria definição do Guia PMBOK de risco, que tratar de risco realmente é lidar com algo intangível. E ele termina o item falando que, apesar de ser algo intangível, é passível de ser quantificado. Ora, lembra dos processos de gestão de risco do Guia PMBOK, né? Eu tenho lá planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, que é onde eu gero o registro de riscos, né? Eu começo a alimentar o meu registro de riscos, e depois eu tenho as duas análises, a análise qualitativa e a análise quantitativa. Olha, eu posso sim analisar o risco na medida em que eu determino valores de probabilidade, valores de impacto. Então, este item é um item correto, conforme o gabarito, ok? Nada a acrescentar, item muito simples pela própria definição de gerenciamento de risco, a gente consegue responder, tudo bem? Vamos para o item 9. O que o item 9 está falando? A mesma prova ainda. Uma avaliação adequada de riscos pressupõe estudo dos acontecimentos já vivenciados pela organização para a correta definição de seus objetivos, uma vez que a ocorrência de eventos futuros incertos não é administrável. Olha, aqui nesse item 9, ele está falando exatamente o contrário do que ele disse acima, né? Ele fala que analisar risco pressupõe você já ter vivenciado aquela situação. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Se a gente pensar que projeto, a própria definição de projeto do Guia PMBOK, fala que projeto ele gera um produto, resultado ou serviço único e exclusivo, ou seja, por natureza o projeto inova, ele gera algo que não existia, algo que nunca foi feito antes. Se você for pela definição do item 9 aqui com relação a risco, na verdade, você chegaria ao cúmulo também de dizer que projeto não pode ser gerenciado, porque o projeto ele trata eminentemente de algo novo, né? De algo que não existe ainda e que você vai criar do zero. Nada a ver, né? A gente sempre pode, através de ferramentas e técnicas, gerenciar a inovação. E, falando de maneira mais específica com relação ao gerenciamento de riscos, todo o capítulo 11 do Guia PMBOK trata justamente do gerenciamento desses eventos futuros incertos, ou seja, o gerenciamento de risco, ok? Então, esse item 9, ele é absurdamente errado, ok? Questão bem tranquila, tá? Vamos adiante, então. Prova do MPU, olha aí, a mamão com açúcar, a FC do MPU, gestão de riscos, nada de difícil aí responder esses itens, ok? Falando agora da prova do TRE de Goiás, tá? Acerca da metodologia PMI, vocês já sabem que não existe metodologia PMI. PMI é um instituto e o PMI, ele, na verdade, ele gerencia a consolidação de diversos conjuntos de boas práticas
O PMBOK é apenas um dos conjuntos de boas práticas, o PMBOK também nem metodologia é, tá? E além do PMBOK, abaixo do Instituto PMI, eu tenho conjuntos de boas práticas relacionadas ao gerenciamento de programa, ao gerenciamento de portfólio. Existe um guia específico para gerenciamento de programas, um documento de boas práticas para a elaboração de IAP, um documento de boas práticas para o gerenciamento de cronograma, de gerenciamento de tempo, né, no projeto, um outro para gerenciamento de riscos. Em uma infinidade de documentos. Quem é afiliado ao PMI.org tem acesso a todas as publicações do PMI. Então, o PMI não tem um conjunto de boas práticas, então se você falasse as boas práticas do PMI, estaria menos errado, mas também estaria errado. E metodologia PMI, muito menos, ok? Nem mesmo o PMBOK é uma metodologia. Lembra que a gente falou no GPR 01, a metodologia é algo que não pode ser adaptado, é algo ligado a um contexto bem local e etc. Eu já falei isso também nesse mesmo módulo. Mas enfim, vamos ao item sem mais delongas, item 10. Ao se planejar a resposta a um risco que poderá atrasar o projeto, o registro de riscos pode ser atualizado sem que haja necessidade de atualização do plano de gerenciamento do projeto. Então vamos lá, ele fala do planejamento de resposta. Olha, planejamento de respostas é um dos processos de planejamento lá da área de conhecimento, gerenciamento de riscos do projeto. Planejar respostas aos riscos vem depois das duas análises, né, qualitativa e quantitativa, que por conseguinte são dois processos que vêm depois da identificação de riscos. Tudo bem. Aí você está lá no planejamento de riscos e um dos riscos com o qual você está lidando é um risco que pode atrasar o projeto. Então é um risco que afeta lá o nosso cronograma principalmente, né? Diretamente, de maneira imediata. O primeiro aspecto desse risco é o atraso no projeto. E ele fala do registro de riscos. Lembra lá o que é o registro de riscos, gente? Registro de riscos é um documento que vem sendo gerado desde a identificação de riscos. Se vocês olharem no guia PMBOK, registro de riscos é saída dos processos de planejamento lá da área de gestão de riscos. E o primeiro momento em que esse registro de riscos começa a ser gerado é no processo de identificação de riscos, tá? Gente, registro de riscos na prática pode ser uma planilhazinha Excel, onde você vai colocando lá as informações que são geradas através dos processos de planejamento. Quando você faz a identificação de riscos, cada um dos riscos identificados você coloca na sua planilha, ok? Depois, quando você faz a análise qualitativa, você define probabilidade e impacto, e você pode colocar essas informações lá na sua planilha. Então, essa planilha onde você vai colocando as informações que são os resultados dos seus processos de planejamento de riscos, né? Ela é chamada de registro de riscos. É claro que não precisa ser uma planilha, muito menos no Excel, basta ser um local onde você registre essas informações, ok? E aí o que ele está falando, na verdade, é que ao atualizar esse registro de riscos, você estará obrigatoriamente fadado a ter que atualizar também o plano de gerenciamento, só que ele fala que é o plano de gerenciamento do projeto, tá? É aquele cara maior, não é nem mesmo o plano de gerenciamento de riscos, é o plano de gerenciamento de projeto, tá? Esse item aqui, para mim, até hoje, ele é correto. Eu errei essa questão quando eu li pela primeira vez e depois fui tentar encontrar na cabeça lá do cidadão que fez a questão algum sentido, mas não existe sentido não, tá, gente? Infelizmente eu evito bastante isso. Essa provinha do TRE Goiás, depois eu, por curiosidade, fui dar uma olhada nas outras questões de projetos que caíram na prova. Foi terrível, né? Você já vê aí o naipe do examinador quando ele coloca a metodologia PMI, tá? E tem outras questões absurdas lá de gerenciamento de projetos. Essa questão é uma questão que tinha tudo para ser uma questão muito bem feita, se o gabarito não tivesse, na verdade, dizendo o contrário do que o raciocínio sistêmico do guia PMBOK nos diria, tá? Primeira coisa, presta atenção. Registro de riscos não faz parte do plano de projeto, certo? Aonde que eu vou ver isso, professor? Eu não acredito no que você está falando, eu acredito mais no cara lá do CESP porque ele é bom, né? O CESP é famoso, então o examinador sabe tudo de PMBOK. Não sabe porcaria nenhuma, ok? É fraco. Tabela 4.1 do guia PMBOK. Tabela 4.1 vai te dizer qual é a diferença entre plano de projeto e documentos de projeto. Vai lá na tabela 4.1,
é a página 77, 78, né? Andei olhando recentemente essa informação. E lá você vai ver que registro de risco é um documento do projeto, tudo bem? Então, veja, nem sempre, moral da história, nem sempre que, ao atualizar o registro de riscos, eu não estou automaticamente atualizando nem o meu plano de gerenciamento de riscos, nem o meu plano de gerenciamento de projeto, porque o registro de riscos é algo que está fora, né, do plano de gerenciamento de projetos, segundo a tabela 4.1, que você só vai encontrar na versão 5 do Guia PMBOK, tá? Até a versão 4 não existia essa tabela. Eu falei bastante disso no módulo de atualização, né, no ATGPR. Então, registro de risco é uma coisa, plano de gerenciamento de projeto é outra. Tudo bem. Aí você pode pensar, professor, mas eu gero o que como saída? Olha, você gera como saída estratégias para lidar com os riscos positivos e estratégias para lidar com os riscos negativos, ok? Por exemplo, estratégia para lidar com esse atraso, esse risco que pode atrasar o projeto, que é um risco negativo, atrasar o projeto, né? Pode ser mitigar o risco, pode ser evitar o risco ou eliminar o risco, como recentemente o guia trocou, né, a expressão evitar para eliminar. Pode ser também transferir o risco e pode ser aceitar o risco. Aí eu vou pegar esse último exemplo. Então, eu estou planejando resposta a esse risco e imagina que o efeito desse risco no projeto é bem pequeno. Por exemplo, ele vai atrasar em uma hora, um projeto que tem duração aí de 1 ano. Olha, o que é um risco que, se ele acontecer e se confirmar, o impacto dele no meu projeto de 1 ano será no máximo de 1 hora. Olha, esse risco é um risco de criticidade muito baixa, lembra da análise qualitativa, probabilidade vezes impacto. Olha, o que eu faço com riscos que têm criticidade muito baixa, no meio de um monte de outros riscos aí com criticidades diferenciadas? Eu posso escolher uma resposta mais adequada ao meu gerenciamento de projetos, que é aceitar o risco. Por que eu vou me preocupar em ter um trabalho enorme, rever a minha IAP, talvez rever o meu cronograma, rever o meu orçamento, por conta de um risco que tem grau de criticidade baixo? A gente viu bem isso. Eu tenho vários tipos de estratégias para lidar com os riscos, porque os riscos são de criticidades diferenciadas. Então, eu vou evitar, mitigar ou transferir aqueles riscos com grau de criticidade maior. E aí, no enunciado da questão, ele fala genericamente de um risco qualquer e diz que eu posso atualizar o meu registro de riscos sem que eu atualize o meu plano de gerenciamento de projetos. Sim, eu posso, porque veja, se a minha estratégia para lidar com risco for a chamada aceitação passiva, o próprio Guia PMBOK fala que se você for aceitar um risco passivamente, você não precisa fazer absolutamente mais nada, a não ser registrar esse risco no registro de riscos, né? Porque o planejamento de resposta aos riscos, ele gera saídas que são documentadas no registro de riscos somente. Eu não preciso registrar as estratégias em outro artefato. O próprio guia fala que o registro de riscos é o documento onde eu armazeno as informações que são geradas como saída desse processo, ok? Então, olha, o item está correto. Tá? Se eu escolher, por exemplo, como estratégia para lidar com esse risco, a aceitação passiva, eu não vou fazer nada, só vou registrar isso aí, risco está aceito, e não vou mudar o meu plano de gerenciamento de projeto, ok? Significa isso, não vou mudar o cronograma segue adiante, não vou mudar a minha IAP, não vou mudar o meu plano, o meu projeto segue adiante. Por quê? Porque esse risco identificado, ele está sendo aceito, tá? E quando ele é aceito, eu não faço nada. Então, parece que o examinador esqueceu aqui das diversas estratégias possíveis, tá? Eu peço que você dê uma olhada nesses itens que eu fui listando aqui, na medida em que eu fui explicando o item. E por que eu gastei mais tempo nele? Porque a minha preocupação, gente, não é ficar brigando com a banca, ok? É ensinar a teoria correta, tá? Então, a teoria correta e redonda é essa daqui. Para mim, esse item está corretíssimo e seria um item muito bem elaborado, realmente, se o examinador tivesse feito isso,
mas infelizmente o gabarito está lá como incorreto, ou seja, ele diz que você é obrigado, toda vez que atualiza o registro de riscos, a atualizar o plano, o que é um absurdo, gente. Veja que o pessoal do PMI, eles têm justamente o cuidado, né? Você pode se perguntar, poxa, mas por que registro de riscos é algo separado do plano de projeto? Gente, justamente por isso, tá? Justamente porque a alteração do plano de projeto, eu falei isso no GPR 01, né? Justamente porque a alteração do plano de projeto acontece com um rigor formal muito maior, que algumas coisas que tendem a ser atualizadas mais frequentemente dentro do projeto são colocadas em documentos à parte. Os registros de riscos, por exemplo, eles são atualizados toda vez que um risco novo é identificado e etc. E você não precisa, via de regra, toda hora, ficar alterando o plano de projeto por conta disso, porque aí você teria que fazer reuniões formais, um processo de aprovação formal de um novo plano, de um novo cronograma, e isso pode dar muito mais trabalho, ok? Então, justamente por isso que esse item deveria ter sido considerado correto, porque ele estaria perfeitinho, né, totalmente aderente à filosofia do pessoal do PMI, tá? Então a teoria é essa, não vamos entrar em muito mais polêmicas do que o necessário, porque olha, tá cheio de questão mal elaborada aí, tá? E o importante é sempre que quando você pega uma questão como essa, você entenda a teoria que está em torno dela e vai seguindo adiante, tá? Só se certifique de que você entendeu a teoria correta, porque às vezes a gente fica naquela, mas e se o examinador quis dizer isso? Estaria correto, mas se ele quis falar aquilo, estaria certo. Então, beleza, você já entendeu a teoria, né? Você só não está sabendo aí exatamente o que o examinador quis falar. E aí isso é falta de um texto mais bem escrito, que a gente sabe que as bancas normalmente escrevem muito mal. E a gente tem que ficar aqui sabendo toda a teoria, né, tentando adivinhar exatamente o que o examinador quis falar. Isso já não é mais uma questão de PMBOK, já é uma questão de como o texto é escrito, ok? Interpretando dessa forma que eu interpreto, esse item aqui, ele está correto, tá? Por exemplo, se eu escolho a aceitação passiva, eu vou lá e atualizo o registro de riscos e não sou obrigado, não senhor, a mexer no meu plano de gerenciamento de projetos. Tudo bem? Vamos ao próximo item, para a gente não se estender muito, sem que haja ganho teórico aí para você, tá bom? Item 11. Apesar de o processo de aquisição fazer parte dos processos de execução, na verdade, existe a área de gerenciamento das aquisições, a área de conhecimento denominada gerenciamento de aquisições, o penúltimo capítulo, ó, a penúltima área de conhecimento, agora na versão 5, né, o capítulo 12 do Guia PMBOK. A versão 4 era a última área, porque a versão 4 não tinha o gerenciamento de partes interessadas, né? Então, lá no capítulo 12, chamado Gerenciamento de Aquisições, a gente tem 4 processos, não um processo de aquisição, são 4 processos. Planejar o gerenciamento de aquisições, conduzir as aquisições, controlar as aquisições e encerrar as aquisições. São 4 processos. Lembrando da tabela 3.1, né, a gente tem processos em todos os grupos, né, o planejar o gerenciamento de aquisições é do grupo de planejamento, conduzir as aquisições é do grupo de execução, controlar as aquisições do grupo de controle e o encerrar as aquisições do último grupo de encerramento. E ele fala que apesar... esse início também não está certo, né? Apesar de o processo de aquisição fazer parte dos processos de execução, fica estranho entender o que está sendo falado. Isso que é complicado, né? Esse texto não está correto, tá? Não existe processo de aquisição, mas enfim, vamos ver como é que termina aqui. Ele termina falando que a aquisição só é finalizada dentro do grupamento, ou seja, dentro, né, do grupo de processos de encerramento do projeto. Aí ele entortou tudo, né, porque o grupo de processos de encerramento do projeto, se você olhar a tabela 3.1, fica no finalzinho do capítulo 3. Se você já conhece os meus módulos, você já está cansado de saber
onde né? Página 60 e alguma coisa, 61, final do capítulo 3, a última informação do capítulo 3. E aí na tabela 3.1, a última coluna da direita, é o grupo de processos de encerramento, e ali eu tenho dois processos, né? O processo de encerramento de projeto, que é da área de conhecimento e integração, e o processo de encerramento de aquisições. Aqui ele está falando do grupamento de processos de encerramento. Olha, o grupamento de processos de encerramento tem dois processos, tá? E um deles é o próprio encerrar as aquisições, e o outro é encerrar o projeto. A aquisição ela é finalizada dentro desses processos, sim, né? Então, se é isso que ele está querendo falar, é mais ou menos isso, sim, porque existe um processo só para encerrar as aquisições, que é onde as aquisições são finalizadas, mas elas começam lá no planejamento, né, no grupo de processo de planejamento. Só esse início aqui que é meio estranho. Esse item aqui pelo gabarito, ele é correto. Eu realmente não sei na sua pele o que eu marcaria no dia da prova. Talvez eu marcasse correto pelo finalzinho, né? E já sabendo aí que boa parte da dificuldade que a gente tem para responder questões de algumas bancas nem são devidas ao fato de que a banca está cobrando uma teoria difícil e complexa e da maneira mais inteligente possível, mas principalmente pelo fato de que, como nesse caso aqui, eles nem sabem direito o que estão fazendo, né? Eu responderia sim, correto, né, que é o gabarito, mas por ter capturado, né, apesar do alucinógeno aí que o examinador talvez tenha tomado quando escreveu esse texto, né, talvez por ter capturado exatamente o que ele estava querendo perguntar. Mas, no fim das contas, o que sobra para a gente aqui, novamente, estamos em 2015, decorar a tabela 3.1 é a regra do jogo para responder ainda, né, nessa altura do campeonato, boa parte das questões do Guia PMBOK, ok? O resto realmente vai da interpretação do texto maluco desse pessoal aí que escreve mal pra caramba ou escreve sem saber da teoria que ele deveria saber antes de se envolver em banca de concurso público, principalmente na área de TI, né? Que envolve um pessoal que normalmente estuda bastante, tá bom? Vamos seguindo, ainda a provinha do TRE Goiás, que foi triste, né, para o concurseiro que conhecia o PMBOK, pelo que eu estou vendo aqui. O item 12, com relação à gestão de projetos e processos, julgue o item. O modelo Prince de gestão de projetos é recomendado para organizações cujos gestores de projeto têm pouca experiência e habilidade. Bom, aí no meu caso, né, eu me imagino no seu lugar. No dia eu acertaria essa questão, sem sombra de dúvida, pelo finalzinho, tá? O que é Prince mesmo, gente? Prince não tem nada a ver com cantor, tá? Prince aqui é de projetos em ambiente controlado, lá do inglês, né? E o que há de incorreto nesse item aqui é que ele não é recomendado só para organizações cujos gestores têm pouca experiência e habilidade. Nada a ver, né? O Prince é um conjunto de boas práticas semelhante ao PMBOK, só que ele surgiu na Inglaterra e não ganhou tanta popularidade e notoriedade quanto o PMBOK ganhou, ok? Não digam que isso aconteceu porque o americano é mais esperto e inteligente que os ingleses e aí conseguiram fazer com que o PMBOK ganhasse o mundo e o Prince não, porque o pessoal da Inglaterra tem uma tradição muito forte de criar normas e padrões que acabam ganhando o mundo. O embrião da ITIL, a biblioteca da infraestrutura de TI, né, que hoje em dia não é mais uma sigla, então você não fala mais de biblioteca da infraestrutura de TI e tal, nasceu lá na Inglaterra. A própria norma ISO, a família de normas ISO 27000, tiveram um embrião numa norma BS, a BS 7799, lá na Inglaterra também. A ISO 9000, a família de normas ISO 9000, super conhecidas aí da qualidade, também tiveram seu embrião lá na Inglaterra. Só esse modelo aí de gestão de projetos, o Prince, é que não pegou, tá? Mas a gente sempre cita em sala de aula o Prince quando vai contrastar algumas práticas do PMBOK com algumas coisas interessantes que o Prince tem e que o PMBOK não tem, tá? Não sei como é que estava o edital desse concurso. Se o edital falava de gestão de projetos simplesmente, muitos alunos me perguntam, né? Quando o edital fala gestão de projetos, eu devo estudar PMBOK 4, PMBOK 5 ou o quê? Aí eu já... Normalmente eu respondo falando, olha, o 4, o 5 e
tudo mais que tiver aí de gestão de projetos na sua frente, né? Infelizmente, quando o edital é genérico a esse ponto, realmente você não tem para onde correr. Princípios de gestão de projetos, olha, tudo, né? Tudo de gestão de projetos, porque até você brigar com a banca com relação ao que é princípio e o que não você já foi reprovado e o seu recurso indeferido aí umas 50 vezes sem sombra de dúvida. Até porque o juiz, se você chegar às vias de fato, não vai analisar o mérito da questão com relação ao que é princípio e o que não é, tá bom? E se o edital não fala PMBOK, né, com todas as letras, fala só gestão de projetos, aí pior ainda, porque pode cair uma coisa como essa aí, tá bom? Vamos lá então, vamos seguindo adiante. Opa,